Saudações a todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Meditando a carta aos Romanos, capítulo 6, vimos que tudo o que Cristo realizou em nosso favor acontece no nosso batismo. E no batismo saímos uma nova criatura que já não está mais dependente do pecado. A gente fica sempre com a pergunta e a preocupação, e a realidade da vida parece ser outra. Sim, eu sou uma nova criatura, mas o pecado está aí, né? Então, o batismo destruiu no homem o pecado, mas o nosso corpo ainda não se revestiu da imortalidade. Nós ainda estamos na fase da mortalidade, na fase da matéria. E nela o pecado ainda reina, né? Há uma nota aqui na Bíblia de Jerusalém que diz: o batismo destruiu o pecado no homem, mas enquanto seu corpo não revestir a imortalidade, o que está na 1 Coríntios, o pecado pode encontrar neste corpo mortal, sede da concupiscência, o meio de ainda reinar. Porque a experiência da limitação e do pecado é uma experiência nossa de cada dia. O que diz Paulo na continuação, no versículo 12 do capítulo 6? Portanto, que o pecado não impere, aqui é um voto, um desejo, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões. Corpo mortal, paixões, o pecado, desejo, que ele não impere, que ele não domine os nossos corpos mortais. Nem entregueis vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Não entregueis vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Então, há um pecado no mundo que vem das origens. Houve um momento de uma decisão errada, pecado original, que afetou a humanidade inteira. Este pecado está aí, mas ele já não tem a força total de dominação, porque o vencedor é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós podemos sair da dominação do pecado. Mas enquanto estamos neste corpo mortal, há uma liberdade nossa que, segundo esta frase, pode fazer com que nossos membros se entreguem como arma de injustiça ao pecado. Ou seja, eu posso, por livre e espontânea vontade, tomar decisões que fortificam o pecado do mundo. E posso tomar decisões que vão no lado contrário do pecado do mundo. Este pecado do mundo tem sempre a característica de algo que se fecha, de um egoísmo marcante que se fecha sobre si mesmo. A graça de Deus, marcada pelo amor, ela se abre. Então, o Santo Padre insiste muitas vezes em dizer, né, como a sociedade se fecha sobre si mesma, pensa só em si mesma. Quando fala dos migrantes, por exemplo, a necessidade de abrir a visão, que não é fácil, mas abrir a visão para o outro. Então, na medida em que as minhas ações apoiam, favorecem, aumentam o que deu início ao pecado no mundo, eu estou favorecendo a dominação do pecado. Na medida em que eu vou para o outro lado, eu não favoreço o pecado, mas a graça. O pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sobre a graça. Então não é uma fatalidade que eu tenho que viver necessariamente num estado de pecado. Eu estou na graça. O pecado não tem força de dominação.
Eu não preciso oferecer meus membros como armas de justiça a serviço do pecado. Então, diz o apóstolo, oferecei-vos a Deus como vivos, provindos dos mortos. Oferecei-vos a Deus como vivos que saíram dos mortos. E oferecei vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. Armas de justiça. Nós não podemos estar na história da humanidade favorecendo aquilo que no mundo impede que o mundo seja feliz, impede que o mundo tenha um relacionamento equilibrado, impede, enfim, a prática da justiça que vai gerar a paz. Paulo faz essa comparação da morte e da vida e dos nossos membros como armas de justiça, não para o serviço do pecado, mas para o serviço de Deus. É interessante a comparação, os nossos membros, mãos, pernas, tudo aquilo que se move em nós, tudo isso é sinal de vida. Então estamos saindo da morte, diz ele, saímos da morte. A morte é paralisia, né? Já meditamos isso. Aquele que está morto não se move. Os nossos membros se movem porque estamos vivos. Então, que eles se movam para a prática das ações do Espírito. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações, é o amor de Deus que está em nós, que minhas mãos e meus pés sejam instrumentos de manifestação do amor. Isso por decisão minha, por uma decisão minha. E esta decisão minha é a minha profissão de fé. A profissão de fé na pessoa de Jesus Cristo. É isto que eu quero. Pode ser que não seja o que eu consiga fazer sempre, mas isto é o que eu quero. Então, aquele que está vivo se movimenta, não se movimente para servir o mal. Movimente-se para servir o bem. E nada disso é claro na hora em que as coisas acontecem. Porque muitas coisas erradas que nós fazemos, muita maldadezinha ou maldade grande, a gente diz foi sem pensar, foi sem querer, foi no momento de ímpeto. Outras vezes, isso a gente vê, né? Vê nas pessoas. Outras vezes a gente vê assim um instinto mau. A Escritura fala também do mau instinto. Você age por maldade, procede e parece não conseguir voltar atrás. Essa pessoa estará ainda na dependência da morte, apesar de ter sido batizada. Diz um salmo que os olhos daquele que está com raiva, né, ficam como se fossem quadrinhos, assim, com xadrez que se modifica da raiva. A gente pode ver isso nas pessoas também. Isso brota do quê? Da natureza humana, que aí está. Mas então, a obra de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo não é obra mágica, né? A nossa liberdade continua e as possibilidades estão diante de nós, as portas estão abertas. E aí então faz outra pergunta, Paulo. E daí, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas sob a graça? Não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravos para obedecer, vos tornais escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça? Você quer voltar à escravidão? Você quer ser escravo da morte e do pecado? Você quer ser escravo da justiça? Há uma escravidão, sim, mas pode ser a escravidão da justiça.
aquela da obediência que conduz à justiça. Já que você não consegue não ser escravo, seja escravo da verdade e da bondade.